deve estar orando pelos nossos irmãos para vencerem as opressões, as lutas, as dificuldades, assim como também o irmão William também me informou que estava com uma enfermidade. Também vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos colocar de pé nesse exato momento. Vamos orar. Nós fizemos menção aqui da irmã Ivone, né, como a irmã Cláudia mencionou, também do Gelson, que é seu vizinho, né, mas vamos orar pelos nossos daqui da casa, que estão também acometidos das enfermidades. Como eu falei lá no início de dezembro, todo final de dezembro é batalha espiritual. Se a gente não se revestir, realmente, a gente sofre um pouco, porque final de ano a batalha é um pouco mais intensa. E é nesse momento que nós devemos estar em vigilância, em oração, nos divertindo, nos descontraindo, passeando com a família, mas também, né, com o espírito ligado, para que nós não venhamos perder a nossa bênção. Vamos orar para que o Senhor dê vitória para os nossos irmãos que estão em enfermidades, que estão com dificuldades, e o Senhor venha dar graça, né? Porque quando estamos enfermos, é claro que a gente não consegue trabalhar, não consegue ter nosso ganha-pão. É importante que nós, como servos do Senhor, possamos ter o nosso ganha-pão, né? Então a gente precisa sair de casa, a gente precisa estar bem, ainda mais alguém que eu também já tive também quase que 4 ou 5 anos, né, só como autônomo. Se ficasse doente, eu ia ficar na penúria, né? Mas vamos orar pelos nossos irmãos para que estejam bem o mais rápido possível. Amém? Vamos orar. Levante sua voz em oração. Todos nós, unânimes, vamos orar ao Senhor pelos nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo, Senhor, meu Pai, que a Tua mão curadora, saradora, venha, Senhor, fazer o milagre, meu Deus, lá na casa da irmã Mari. Venha tocar, Senhor. Venha repreender, Senhor, todo este vento contrário, Senhor. Repreenda, Senhor, lá na casa do irmão William, lá com a irmã Nina. Venha, Senhor, repreender, Senhor, todo mal, toda enfermidade. Que, Senhor, o Senhor venha se fazer presente, abençoando o ano dos teus filhos também, Senhor. Derrame da sua graça para que também, Senhor, meu Pai, os teus filhos possam desenvolver as suas atividades, possam, Senhor, voltar ao trabalho, possam, meu Senhor, voltar também a te glorificar. Senhor, dá vitória, Senhor, pelo Teu Espírito, tocando na vida deles, ó Pai, tocando com a sua graça, movendo a Tua mão de poder, Senhor Jesus. Derrama Seu Espírito, a Sua graça sobre eles, ó Pai. Vai tomando, Senhor, as suas vidas com a Sua graça, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos creem? Amém? Vou ver se eu risco esse hino. Vai. Uma coisa. Cante comigo. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Canta. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Oh, glória a Deus. Só um comecinho. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos. Consigo botar lá, Miguel? Firme. Isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Conferir essas bênçãos, né? Primeiro eles deixam eu fazer sozinho para ver se eles estão fazendo direitinho, né? Tem que cuidar bem desses guri. Atos 1 e verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas
recebereis a virtude de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os irmãos podem tomar seus assentos. Meus irmãos, nós estamos em uma série, em várias sessões, abordando em Atos dos Apóstolos. Nós mencionamos por algumas oportunidades que o Senhor tem nos dado de ministrar aqui na casa do Senhor, falando a respeito do nascimento, do nascedor, do berço da igreja primitiva. Quando, porém, contudo, observamos Atos dos Apóstolos, nós também nos prende a atenção de como veio este nascimento através do Espírito Santo. A igreja primitiva é oriunda do Espírito Santo, onde o Espírito Santo, de maneira tenaz, eficiente, trabalhou no meio deste povo. Quando olhamos para a Bíblia, nós atentando para aquilo que já observamos em alguns cultos, falando a respeito da virtude que havia de descer sobre os homens de Deus que agora estavam reunidos em oração, clamando a Deus, e recebereis a virtude dos céus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós olhamos para Atos 1, ao decorrer deste capítulo, nós começamos a entender de qual maneira estes discípulos estavam esperando o derramamento do Espírito Santo. De maneira que, quando nós olhamos em Atos 2, no princípio do capítulo 2, nós olhamos para este texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após o período da Páscoa. Pentecoste é a festa das semanas, festa da colheita, Shavuot no hebraico, que no entanto, quando eles estavam esperando reunidos no mesmo lugar, veio de maneira de repente o Espírito Santo como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Nós observamos em algumas oportunidades que quando este Espírito veio sobre estes discípulos, chamou a atenção de todos que ali estavam, porque vai nos dizer o texto sagrado que havia muitas pessoas de muitas nações que vieram a celebrar o encontro deste momento, a festa da colheita, a festa das semanas. Como vos disse, toda a festa fazia com que todo o povo, todo aquele que era prosélito, aqui quero fazer um adendo, prosélito é todo aquele que abdicou da sua cultura, do seu culto aos deuses, para adorar ao Deus único de Israel. Por isso que a Bíblia vai dizer que havia ali prosélitos romanos. Proselitismo, alguém vai dizer na cultura, nessa sociedade, que alguém que prega para um outro faz proselitismo, ou seja, ele tenta infiltrar, ele tenta pregar, ele tenta empregar a sua maneira, os seus dogmas, a sua religião, o seu ponto de vista. Isso é proselitismo. E também havia entre eles prosélitos, ou seja, homens que não eram judeus propriamente dito, e que também agora estavam vendo o que havia de acontecer no meio dos discípulos, de maneira que vemos o Espírito Santo tomando aquele cenáculo, tomando aquela casa. O que acontece no texto sagrado é que aflui uma grande multidão até aquele lugar aonde há aquela manifestação. O Espírito Santo
Santo de Deus desceu de maneira efusiva, poderosa, eficaz, de maneira tenaz no meio do povo, a qual chamou a atenção de toda aquela multidão que estava cerca daquele lugar. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que alguns ficaram admirados de verem estes, no entanto, verem os discípulos do Senhor em outras línguas falarem das grandezas de Deus. Ficaram admirados porque eram apenas homens galileus que ali estavam falando, e contudo estavam falando na língua nativa daquele povo que estava visitando Jerusalém, as grandezas de Deus na língua nativa de um povo distante, estrangeiro, que eles não aprenderam, porque o Espírito Santo assim os tomou, assim os dirigiu na palavra, e pelas grandezas de Deus eles notificaram o Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos também que, além de haver um povo que ficou admirado, tinha também um povo que ficou atônito, e também disse que aquele povo estava embriagado, cheio de mosto. Pedro, vendo toda essa situação, ele se levanta entre os 12. Aquele que oscilava na fé, aquele que não tinha uma fé tão certeira, aquele que quando andava com Jesus não tinha alguns pontos de vista bem declarados, a qual quando Jesus tentava lhe ensinar, ele perdia as questões, ele se perdia nas palavras, ou ele era sisudo, ou ele era às vezes ignorante a respeito do reino de Deus. E no entanto agora se levanta no poder do Espírito Santo de Deus e começa com autoridade a pregar aquilo que Joel disse, e isso aconteceu o que disse o profeta Joel: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Isso é o derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas. É algo que eu tenho enfatizado, é algo que eu tenho trabalhado para que a igreja do Senhor nesses últimos dias possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós negligenciamos esse derramar, nós negligenciamos esse operar do Espírito Santo. Ou seja, sabemos que Deus, Ele é onipotente, mas Ele só age se eu permitir que Ele venha agir. Se eu disser não, eu não quero o operar de Deus, logo em contrapartida, Ele não vai arrombar coração, Ele não vai arrombar o nosso coração para que Ele venha operar. Mas o povo estava de maneira unânime. O que é unanimidade? É a totalidade daquele grupo que estava buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que escandaliza, tem alguém que não entende, tem alguém que não o busca, tem alguém que não extrai desta grandeza, deste poder que vem do alto. Mas eu quero te dar uma notícia: esse Espírito está disponível a todos nós, a todo povo que assim ouvir esta palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem sabe os nossos irmãos saíram deste culto agora para orar por alguém, eu não sei, mas porque o Espírito Santo de Deus está a operar e também quer usar ferramentas dele para Deus usar nas suas mãos, para que as obras de Satanás venham ser quebradas em nome de Jesus. Quando olhamos para o que Pedro pregou, falou, recitou, reprisou o que Joel disse, reprisou o que Moisés então viveu, reprisou também o que Davi escreveu nos Salmos. O que me chama a atenção é que Jesus, mencionado por Pedro, citado de maneira implícita, ou seja,
Davi nem imaginava que estava falando do Messias, mas de maneira profética, ele vai mencionar o Messias dizendo: minha alma não verá a morte. Traduzido no grego, Hades. Hades é a parte interior, abaixo da terra, que nós podemos interpretar como o estado intermediário dos mortos. Quando abrimos a Bíblia e vemos o que Davi disse: o teu santo não verá a corrupção. Na continuação, pregando Pedro à igreja em Atos 2, a qual estava por nascer, a qual estava por brilhar e aparecer no cenário, Pedro continua dizendo: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherá de alegria na tua presença. Agora, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e vamos de versículo a versículo, poderemos introduzir vários textos, vários versículos em comum e trabalhar os textos de maneira exaustiva, a fim de que possamos explicar também a pregação de Pedro. Mas, ao final desta pregação, ao final deste momento, deste nascedouro, deste momento tão impactante da igreja do Senhor, a Bíblia vai dizer que ao final, 3.000 se converteram ao Senhor. Verso 42, diz a Bíblia: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, prodígios, sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade, louvando a Deus, contando a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam ser salvos, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo, a igreja estava impactada pela presença de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: a igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar mais uma vez: a igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus, porque obedeceu os princípios, porque Deus só pode cumprir promessa quando cumprimos princípios, e os apóstolos cumpriram princípios. Jesus disse no finalzinho, dizendo para eles: guardeis os meus mandamentos. Veja, o capítulo 1, observe muito bem, enquanto Jesus estava com eles, lhe ensinando, dando para eles as últimas ordenanças, os últimos mandamentos, para que eles pudessem observar. Ou seja, o crente não está isento de mandamento. Vejo em Apocalipse capítulo 22 e verso 14, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore da vida. Porém, contudo, a palavra lavar as vestiduras, eu vou distrair, está escrito em tolê no grego, que significa aqueles que guardam os meus mandamentos, entrarão e terão acesso à árvore da vida. Quando olhamos para o capítulo 3, quando olhamos para o primeiro verso, quando nós observamos que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, aqui está mais específico, porque em algumas Bíblias, em algumas traduções, você vai ler aí dizendo a hora 9, aqui às 3 horas da tarde, mesma coisa. Às 3 horas da tarde, como eu disse, tinha um documento, eu tenho um documento, né, eu tenho um pequeno livro de 15 páginas,
que é chamado de Didaquê. É um documento tão profundo, primitivo dos apóstolos, que informa que eles oravam 3 vezes por dia. Nós olhamos para o verso 46, dizendo que todos os dias eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles oravam 3 vezes por dia, e quantas vezes na semana? Todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça. Eles estavam na casa do Senhor. Por isso que eu cantei, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Porque, ressaltando o que o texto bíblico aqui diz, porque o anseio da igreja primitiva era estar na presença de Deus. Para quê? O que ia resultar tudo isso? Era operar de prodígios, era operar de sinais, era operar de maravilhas. Você se pergunta, como Deus usa alguém? Será que é somente um dom? Será que é somente um talento? Não, é porque alguém busca a presença de Deus. Se você ver alguém que passa na prova da OB, que quando depois de completar os anos de faculdade, enfrentando todos os livros que tem que ler, fazendo prova e mais prova, e ainda tem que fazer uma prova da OAB, que é uma prova muito difícil, de uma graduação muito difícil, e tem que passar ainda, depois de pagar muito dinheiro para poder fazer o curso de Direito, tem que passar nessa prova. Só passa quem estuda muito. É talento, não é talento, é estudo, é dedicação. Quando nós estamos na presença de Deus, estamos nos dedicando a Ele, exclusivamente para Ele. É para Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome dEle, para somar forças, fé, graça e unção, para que quando alguém entrar naquele lugar, naquela porta para dentro, possa haver a unção refletida dentro de você. Possa haver a unção refletida dentro de mim, o operar do Espírito Santo na minha vida, na minha casa. Mas no primeiro verso, Pedro e João estavam se dirigindo para o templo. Estava ali um homem que era coxo e que era levado para aquele lugar todos os dias, conduzido para aquele lugar todos os dias. Mas veja aqui comigo, eles iam para onde? Responde-me. Veja aqui no verso 46, no verso 1, Pedro e João, os discípulos e toda a comunidade dos cristãos, toda a comunidade dos cristãos, eles iam para o templo. E quem estava no templo? Isso é importante, isso vai ser importante, é crucial na mensagem agora. Quem estava no templo? O templo estava onde em primeiro lugar? Jerusalém. Em grau de importância, em segundo lugar ficava o Sinedrim, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. Segundo lugar, em importância depois do templo. Em primeiro lugar, o templo. E quem estava no templo? Responde-me. Quem oficiava culto no templo? Quem dirigia ou regia as reuniões no templo? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus. E os discípulos iam para onde? Aonde estavam os sacerdotes? Aonde estavam os escribas? Aonde estavam os fariseus? Pergunto para o irmão Osmar, quem é que entregou Jesus? Quem é que entregou Jesus? Os sacerdotes, da qual os discípulos frequentavam o templo. Todos os dias eles estavam no templo. Quem regia o templo? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os mesmos que entregaram Jesus. Porque a Bíblia vai dizer em Atos 2, dizendo que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E os discípulos tiveram um entendimento pelo Espírito Santo em Osmar, que tudo o que aconteceu veio por intermédio do Espírito Santo. Se Paulo já estivesse escrito aquele texto tão lindo e maravilhoso que está em Romanos,
que todas as coisas são para o bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e pelos seus decretos. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para que Deus venha de maneira uniforme trabalhar dentro de nós. Os discípulos compreenderam que os sacerdotes, os fariseus, que entregaram Jesus na mão dos iníquos, os romanos, que crucificaram ele na cruz, eles entenderam que Jesus só foi crucificado porque Jesus disse: eu não vou tirar minha vida, eu espontaneamente a dou. Ninguém atira de mim, melhor o texto. Ninguém atira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Mas os discípulos estavam todos os dias e 3 vezes no templo em oração. Unanimemente a igreja do Senhor perseverava. Em cada alma havia temor. Falei sobre o temor semana passada, ou semana retrasada melhor. Sobre o temor do Senhor, o temor espiritual, o temor que está perdido no meio do seio da igreja. Quando falo da igreja, não falo da igreja Barcelos, não estou aqui de maneira unilateral dizendo a igreja Barcelos, não, eu estou falando de toda a igreja no cenário mundial, aonde nós perdemos a nossa essência, o fogo do Espírito, a chama no altar, porque mais se acumula cinza do que as lenhas que acende o fogo no altar, que Deus disse: olha, prepara o altar, coloca a lenha no altar, para que não se apague esta chama. Mas o pecado, mas a negligência, de até líderes que não mais querem fazer com que o povo vá para o céu. No engodo, no engano, alguém te faz pensar ou imaginar que você deve triunfar independentemente se teu irmão também é um chamado por Deus. Logo em contrapartida foi lido aqui um texto que nós devemos amar uns aos outros. E amar uns aos outros se constituem, às vezes, nós aqui perder. Mas no cenário das pregações que andam surgindo pela internet, ou até mesmo pelos pregadores da prosperidade, os expoentes desta teologia tão nefasta, tão nociva, tão malévola, faz com que você pense: não, eu preciso ser triunfante sobre ele, ou sobre ela, eu preciso ser melhor. Pode estar bem, mas não melhor do que eu. Esta pregação que tem invadido os nossos púlpitos, não falam mais de santidade ou de uma virtude, não falam mais contra vícios, mas nem muito menos a favor da virtude. Eu devo enriquecer, eu devo ficar rico, e claro que Deus pode abençoar. Eu não sou doido, não vou rasgar dinheiro aqui, né? Porque Paulo disse uma coisa tão importante que, se ele fosse repetir o que ele disse há muito tempo atrás nas suas cartas, ele disse o quê? Sei ter em abundância, sei ter em fartura, em todas as coisas estou preparado. Depois ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que ele podia tudo, para fazer tudo. Hoje, o entendimento, o olhar, está nesse ponto. Não, eu posso fazer tudo porque ele me fortalece. Não! O que Paulo quis dizer é que no momento difícil, na prova, no momento da escassez, ou no momento da fartura, você pode tudo, porque ele te fortalece no meio da prova, e também te abençoa quando ele te exaltar. Deus pode exaltar, Deus pode levantar, Deus pode honrar, mas nós devemos ter a nossa visão sensata, nossa visão escriturística, a nossa visão centrada em Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, e é por isso que a igreja primitiva cresceu, porque pregava Cristo. Olha a mensagem de Pedro. Pedro prega com bastante graça. E um pescador, um simples pescador, que no entanto, com tanta autoridade, expressa a palavra de Deus, fala de Davi, fala de Moisés, fala de Joel, com tanta propriedade, com tanto conhecimento, que até mesmo os doutores fariseus olhavam: meu Deus, que tanta eloquência, ficavam maravilhados, porque ali residia o poder do Espírito Santo de Deus.
precisamos desse Espírito para nos encher, para nos levantar, para nos colocar naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que Deus determinou um certo tempo, na pessoa de Jesus Cristo, aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Mesmo assim, os discípulos não paravam. Mesmo assim, os discípulos não paravam de clamar. Mesmo assim, eles não paravam de estar em oração, clamando a Deus. Como eu citei, em uma semana, falei de Evan Roberts, um jovem que nutriu no seu coração o desejo de ver um avivamento no país de Gales, um dos países do Reino Unido. O Reino Unido se constitui de Escócia, Grã-Bretanha, Inglaterra e país de Gales. No país de Gales nasce um jovem chamado Evan Roberts. Nutriu o desejo de ver o avivamento no meio do seu país, no meio do seu povo. Começou a orar por muitos anos pelo avivamento, porque viu seu país ir na decadência, na degradação da sociedade, perdendo o senso comum de todas as coisas, porque alguém lá fora diz: não, eu aqui prefiro ficar aqui fora, porque aqui eu sou livre, mas está sendo escravo de Satanás através dos vícios. E você, sem ao menos perceber, você é conduzido por esta liberdade nefasta que te escraviza, que te prende, que te leva para o inferno. Mas Evan Roberts pediu avivamento. O Senhor fala com ele, se mostra para ele em visão. Ele volta para a cidade onde ele nasceu, a igreja onde ele cresceu. E o Senhor fala com ele: prega aqueles jovens que estão lá, aqueles que nasceram e se criaram contigo. Prega o avivamento, prega o poder do Espírito Santo. Diz que ele chegou naquele lugar, a cidade onde ele nasceu, pregou a palavra para aqueles jovens. E aqueles jovens foram inflamados pelo poder do Espírito. E aqueles jovens pregaram a outros jovens, de maneira que aquele fogo do Espírito Santo se alastrou pelo país de Gales. Exatamente na cidade onde estava Evan Roberts, os prostíbulos fecharam e abriram igrejas. Os bares também fecharam e também ali abriu-se igreja. As prostitutas se converteram. Os bêbados que estavam nas ruas cambaleando também se converteram. Porque houve um avivamento. Houve alguém que estava unânime pedindo: Deus, salva a minha geração. Aleluia! Salva a minha geração. Salva a minha geração. Nós devemos pedir para que Deus salve a nossa geração do pecado.